Seja quem for o adversário, neste momento o nosso próximo adversário é um rival, queremos muito ser Vasco, queremos muito chegar ali e mostrar a vontade de querer ganhar, a vontade de querer sermos capazes de conquistar os 3 pontos. Sabemos que vai ser um jogo difícil, como todos os jogos são, principalmente aqui no Brasileirão, todos os jogos às vezes são decididos por pormenores. Agora, se ele falou que o time que tem mais chance de ganhar é o que controlar mais o jogo, o adversário dele hoje tem mais condição de controlar um jogo, né? Eu acho que não vai ser por controle de jogo que ele vai conseguir um bom resultado contra o Flamengo, não. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Hoje tem 5 jogos de Campeonato Brasileiro e amanhã mais 5. Vou trazer a tela aqui pra você. Só que antes deixa eu falar o seguinte, cara. Amanhã às 4 da tarde tem este jogo. Jogaço. Vasco e Flamengo. O clássico dos milhões. Separei aqui pra vocês este corte do programa F360 da ESPN Brasil. Com o debate, com as análises dos momentos de Vasco e Flamengo. É isso aí, o vídeo tá bem bacana, já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são deles, da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Falei que ia mostrar para vocês, está na tela, rodada 7 do Campeonato Brasileiro, 5 jogos hoje, sabadão, e 5 jogos amanhã, domingão. E hoje tem a grande final da Champions League. De um lado, Borussia Dortmund. Do outro lado, Real Madrid, o clube do Vini Júnior. Cara, jogaço, hein? É imperdível. O planeta vai parar para ver este jogo, porque todo mundo que gosta de futebol vai assistir este jogo da final da Champions League. Agora sim, deixa eu soltar aqui este vídeo para vocês. Simbora, vamos lá. Que pegaram no Sul-Americano. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, que volta neste final de semana com a 7ª rodada. A gente tem na nossa tela do F360 os jogos da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, 5 jogos no sábado. Metade no sábado, metade no domingo. Boa, professor. Grêmio e Bragantino, Vitória e Atlético Goianiense, Fluminense recebendo o Juventude, Corinthians e Botafogo no sábado à noite na Neoquímica Arena, e Cuiabá e Internacional são os 5 jogos de sábado. No domingo, mais 5 partidas, o Galo recebendo o Bahia, Clássico Vasco e Flamengo. Como que é chamado? Clássico dos Milhões? Clássico dos Milhões, sim. Clássico dos Milhões, Vasco e Flamengo, Criciúma e Palmeiras, São Paulo e Cruzeiro jogam no domingo à noite já, né? 6h30, no Morumbis, e também o Fortaleza recebendo o Atlético Paranaense. Vamos falar um pouco mais de Vasco e Flamengo, porque o pachequismo vai começar. Calma. Álvaro A volta Pacheco. do pachequismo. Gostou dessa, né, professor? Me lembrou o Pacheco de 82, da Copa. Pacheco, camisa 12. Vamos ouvir o novo técnico do Vasco. Vai estrear contra o Flamengo. É um jogo especial, O meu primeiro jogo aqui no... Especial. Logo com o grande derby no Maracanã, aquilo que eu olho com uma vontade muito grande em sermos capazes de pôr em prática aquilo que nós treinamos. Eu acho que aquilo vai ser o nosso grande desafio, aquilo que eu tenho passado para os jogadores seja quem for o adversário, neste momento o nosso próximo adversário é um rival, queremos muito ser Vasco, queremos muito chegar ali e mostrar a vontade de querer ganhar, a vontade de querer sermos capazes de conquistar os 3 pontos. Sabemos que vai ser um jogo difícil, como todos os jogos são, principalmente aqui no Brasileirão, todos os jogos às vezes são decididos por pormenores. Aquela equipa que conseguir controlar melhor o jogo vai estar mais perto de ganhar, e aquilo que nós pretendemos é isso mesmo, é uma equipa forte, uma equipa capaz, e que sejamos capazes no final do jogo, estamos felizes porque somos capazes de conquistar a vitória. Tá aí o professor Álvaro Fala Pacheco. rápido, né? Fala rápido, Dá pra diminuir o pitch? Fala rápido, professor, né? A persistir os sintomas, procure um É o médico. pitch. É a velocidade. Os DJs, antigamente, Verdade. você para fazer mixagem de 2 músicas, no vitrolão, né? Pá, botava na vitrola. Aí você, para poder elas estarem no mesmo ritmo, você podia aumentar ou diminuir a velocidade daquela música na vitrola. Pá. Nas MK2, da Technics, que eram as vitrolas dos anos 80 ali. Então você aumentava o pitch para poder entrar no mesmo ritmo. Faz de novo. Vai render Dança aí, figurinha. vai, Vergonha alheia. Vai dar figurinha essa aí.
E o ritmo do E aí Vasco? tem que diminuir o pitch. Eugênio Beatbox. Quem que é esse? Eu conheci um Eugeninho, Não muito conhecia essa faceta. Eu tinha amigos que eram DJs, aí a gente brincava de fazer mixagem e tal. Alô, Celinho! Grande Celinho. Então, o Pacheco, você tem que diminuir um pouco o pitch da fala dele, porque ele fala tão rápido que às vezes não dá para entender. Mas esse pitch é o da energia dele também. O pessoal no Vasco tá, de certa forma, impressionado, que é um cara muito enérgico ali, elétrico. Olha Quem que ele lembra, Brelé? Ele é o Leleco da Colina. O Leleco da Avenida Brasil? É, o Leleco Personagem do Marcos Caruso? Aquele jeitão ali, meio boleirão, mas tem também muito conteúdo. Olha aí as imagens de treino, um cara que grita bastante, gesticula. Essa imagem está em velocidade normal? Ele é assim mesmo? É, isso? Tá no pitch? O homem é elétrico, hein? Não, então, a personalidade dele é essa. Lá em Portugal ele já tinha esse hábito, é um cara ali que se assemelha muito ao Abel Ferreira na forma como vive o jogo, como até reclama com a arbitragem. Essa é a personalidade do Álvaro. E o Vasco, acredito que também precisa um pouco disso, de um ânimo, de alguém que chegue ali para dar uma sacolejada no vestiário, até por tudo que o clube tem vivido, toda a turbulência nos bastidores, com essa transição ainda indefinida de 777 Parece outra rotação na imagem. Não. Parece um acelerando. É o que a gente chamava lá na Várzea, no Ipiranga, de magrinho elétrico. Agora ele falou... Só magrinho elétrico? Agora, se ele falou que o time que tem mais chance de ganhar é o que controlar mais o jogo, o adversário dele hoje tem mais condição de controlar um jogo, né? Eu acho que não vai ser por controle de jogo que ele vai conseguir um bom resultado contra o Flamengo, não. Estreia logo contra o Flamengo. Já cai a bomba nas mãos e por mais O que que... ele deve fazer para tentar segurar o Flamengo? Ou não é... Num Vasco e Flamengo não é esse o pensamento? Vamos partir para cima. É um risco, hein? Então, com o Rafael Paiva, o Vasco demonstrou ali de uma maneira um pouco mais conservadora, mais recuada, uma ideia de ter mais competitividade, de ser um time mais intenso, não necessariamente jogando com a bola, mas que morda mais lá na frente, que consiga incomodar pelas laterais, em transição ofensiva. Mas isso ficou visível no jogo contra o Fortaleza, aquela alternância absurda, como o Vasco tem dificuldade de sustentar esse ritmo. Se o Álvaro Pacheco consegue transferir essa energia dele para o campo, essa energia que ele demonstrou na relação... Carioca foi um empate com boas chances de vitória para o Vasco, não foi? Sim, e ali ainda sob o comando do Ramon Dias. Ainda com o Ramon Dias. Outra ideia, ali o Vasco até um jogo um pouco mais elaborado, vindo de um técnico que conhecia a equipe desde o ano passado. Mas agora, para um técnico que acabou de chegar, o importante de recado é mostrar o tipo de jogo que ele espera. Ninguém em sã consciência, que tem ali um pouco de sanidade mental, vai cobrar de um técnico que acabou de chegar, que tem uma semana de trabalho, uma vitória contra o Flamengo no Clássico. Um time com muito mais investimento, um time melhor. Mas pode... Empatezinho, tá bom? Mas eu não digo... É menos o resultado, Abel, mas muito da postura do time. Se o time tiver uma postura intensa, conseguir sustentar mais essa rotação durante os 90 minutos, o torcedor vai olhar e falar, opa, aqui tem um cara que pode realmente conseguir virar esse fio. E o Álvaro Pacheco tem prometido isso. Um time que vai representar o torcedor do Vasco em campo. É um time mais guerreiro, um time que não se acomode com uma vantagem no placar. Pode ser que ele consiga dar essa competitividade logo de cara pela atitude dos jogadores, mas é mais nisso, na base do conteúdo, da ideia de jogo, do modelo que ele vai implementar, a gente vai ver só um rascunho e não dá para cobrar do Álvaro Pacheco um resultado, uma vitória, exigir isso dele com uma semana de trabalho, um técnico que está vivendo seu primeiro trabalho no Brasil. Mas é um rascunho contra o Flamengo, né? Tem um peso. Se esse rascunho sair bonito... Mas já começa bem. Relativo, prof. A gente viu o Carpini quebrando tabu no São Paulo, ganhando Supercopa contra o Palmeiras. Não durou, porque não se sustentou. Então, não se apegar a isso como algo definitivo do trabalho. Se tomar uma pancada agora, não vai ser por causa da ideia do Álvaro Pacheco. Assim como se vencer surpreendentemente,
não vai significar que o Álvaro Pacheco já começa deslanchando e é o técnico que vai levar o Vasco para as cabeças. Precisa ter a noção de que o Em outras Vasco... palavras, você está dizendo que tem que ser um trabalho a longo prazo. Total. Claro, não dá para cobrar nada de imediato. No Brasil é Uma difícil, identidade de jogo de imediato. E o clássico, é o primeiro jogo dele. O clássico é uma casualidade. Ele chega com essa coincidência, para ele até há uma coincidência difícil de pegar o Flamengo, mas não dá para traçar nenhum panorama do trabalho a partir do que vai Mas ele acontecer pode no usar essa casualidade a favor. Sim. Se o time for competitivo, não estou nem falando de resultado, mas competitivo, um Vasco participando do jogo, como foi no Carioca, é claro, é outro... E essa é a postura outra realista. Jogando bem, situação. dificultando as ações do Flamengo. Dificultando, presente no jogo, estocando, se segurando com consciência, mantendo o Flamengo a uma distância segura, não tomando sufoco, aquele negócio do sofrimento o tempo inteiro. Acho que é isso que o Vascaíno espera, independentemente de ser 1-0, 2-1 para o Flamengo, uma semente desse novo trabalho que possa... Todo técnico que começa um trabalho assim no meio de uma temporada, no meio de um calendário tão apertado e com jogos tão difíceis como o Vasco vai ter, times em geral da primeira divisão do futebol brasileiro, ele precisa iniciar o trabalho com uma solução emergencial. Não dá para imaginar que em 10 dias de treino com o time do Vasco, foi mais ou menos o que ele teve, ele vai implantar uma ideia de jogo, uma filosofia de futebol, que você não tem como, até porque não jogou. Isso vem com uma sequência de jogos. O que ele precisa, especialmente nesse jogo, que é um clássico, então tem a questão da rivalidade. Óbvio, o básico é um time muito atento, muito ligado, com muita determinação, correndo muito, tentando se superar na vontade, contra um Flamengo que a gente sabe que é um time que desgasta e que no segundo tempo cai um pouco de produção. Tem um calendário ainda mais apertado que o Vasco. Então essa é uma primeira questão. Só que isso o Vasco já tinha com o Ramon Dias. Tanto que foi um jogo equilibrado no Campeonato Carioca, como foi dito aqui, quase o Vasco conseguiu ganhar o jogo. O Léo Pereira dava Vasco aqui. Então, só que ele precisa de algo mais do que isso. Ele vai precisar demonstrar que, durante esse tempo, ele conseguiu enxergar dentro do elenco do Vasco possibilidades de explorar eventuais falhas do Flamengo, eventuais pontos fracos do Flamengo, que ele deverá ter também destrinchado. Opa, o Flamengo é forte aqui, mas tem um detalhezinho que eu posso explorar ali. E aí é o plano de jogo. Que são duas coisas. Uma coisa é você ter um time trabalhado, estruturado, com uma filosofia implantada. Outra coisa é pensar naquele jogo especificamente. Opa, nesse jogo eu preciso jogar assim para vencer esse adversário. E até observando as virtudes do próprio time. Sim, como ele vai estruturar essa proposta de um Vasco competitivo, com alta intensidade e, ao mesmo tempo, tirar o melhor do Payet. E o Payet precisa ser protagonista nesse time. Mas o Payet não consegue fazer esse trabalho, 90 minutos de intensidade. Ele até tem sido voluntarioso para isso. Mas pela condição, 37 anos, vai precisar pensar num sistema de compensação que o Rafael Paiva, pelo curto espaço de tempo, não conseguiu. Tanto exemplo, é que o Vasco sofreu contra o Payet gosta de jogar pela esquerda. Mas dá para fazer um 4-3-3, imaginando que o Payet não vai voltar para fechar o lado quando o Vasco... Porque a tendência do jogo, e o Vasco não consegue sustentar a posse de bola no campo de ataque, não tem hoje a exigência coletiva e técnica suficiente para diante do Flamengo falar assim, eu vou ter a bola. Ele não consegue fazer isso. Então, qual é a tendência do jogo? O Flamengo ter a bola, o Vasco mais fechado. E aquela musiquinha do Payet, como é que é mesmo? E o Payet? Não posso cantar aqui. Para sair em transição. Então, você tem que, primeiro, tentar trabalhar o contra-ataque. Quais são os jogadores que vão poder puxar essa jogada em velocidade? De que forma vai se fazer essa bola sair uma vez recuperada, para esses jogadores que têm a capacidade de atacar espaço em velocidade. Outra situação, bola parada, né? Observar como o Flamengo se defende de bola parada e tentar encontrar uma jogada ensaiada que surpreenda o Flamengo nisso. São as possibilidades do Vasco. E bloquear bem os espaços da defesa. Saber que, por exemplo, o Pedro precisa ser marcado porque a bola muitas vezes vai terminar nele. Então, um coladinho nele e outro por trás, de repente com 3 zagueiros. Não sei qual é a solução que ele vai encontrar. Já jogou com 3 zagueiros lá no Vitória de Guimarães. Estava vendo ontem uma brilhante explanação aqui do nosso Renatinho Rodrigues no Sport Center da tarde, inclusive com a boina. Ele colocou a boina do Álvaro Pacheco. Pintou a barba também, não? Não, pintou a barba não. Podia ter pintado mas colocou a boina. Mas assim, entender o que o jogo proporciona a ele,
que pontos ele pode explorar do Flamengo e que pontos ele pode trabalhar no Vasco. Primeiro, para errar o mínimo possível. O tipo do jogo que você não pode errar. Então, você não pode errar um passe saindo da defesa para o ataque. O Vasco tem errado muito isso. Né? Você tem que ter um time bem posicionado que bloqueie os lados do campo, porque o Flamengo chega muito pelo lado do campo. Então, não dá para deixar o lateral sozinho. Tem que ter o lateral com mais um volante ou um meia que volte ali para recompor. Essas coisas que ele precisa mostrar que, independente dele ter estabelecido uma ideia de jogo, uma filosofia no Vasco, que isso naturalmente só vem com o tempo, ele está pronto para aquela batalha específica, para aquele jogo que ele precisa mostrar, acima de tudo, o resultado, para acalmar um pouco, porque o técnico que chega perdendo, ele já começa o trabalho sem moral. Ó, parabéns, CBF, parabéns. Por que eu tô dando parabéns para a CBF, hein? Vou explicar. Hoje, às 16 horas, tem Grêmio e Bragantino, Vitória e Atlético Goianiense. E no mesmo horário, nada mais, nada menos que Borussia Dortmund e Real Madrid. A final da Champions League no mesmo horário. Ó, parabéns, CBF, vocês são geniais. Cara, só vão assistir esses jogos aqui, ó, das 16 horas, quem torce para o Grêmio, Bragantino, Vitória e Atlético Goianiense. O resto do mundo irão estar de olho neste jogo aqui, ó. Eu vou, com certeza. Mas é isso, deixa eu mostrar aqui para vocês então os 5 jogos de hoje, né? Grêmio e Bragantino, já falei. Vitória e Atlético Goianiense. Depois, às 18h30, tem Fluminense e Juventude. Cuiabá e Internacional. E às 21 horas tem Corinthians e Botafogo, neste sábado. Domingo tem Atlético Mineiro e Bahia às 16 horas, junto com Vasco e Flamengo, nosso jogo. Criciúma e Palmeiras, também às 16 horas. E à noite tem São Paulo e Cruzeiro, Fortaleza e Atlético Paranaense. Esses 2 últimos jogos são às 18h30, tá bom? Ó, Fortaleza, se vencer, atrapalha o Paranaense. Paranaense está liderando o Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro, se vencer, atrapalha o Bahia. Bahia, que é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Ele também tem 13 pontos. Veja bem, galera, Flamengo tem 11 pontos. Se vencer o Vasco, vai a 14. Quarto colocado é o Botafogo com 10 pontos, que joga hoje à noite contra o Corinthians, às 9 da noite. O São Paulo tem 10 pontos, o Cruzeiro também tem 10 pontos, o Atlético Mineiro 9 pontos, Bragantino 9 pontos, Palmeiras 8 pontos. Palmeiras, que é o 9º colocado, o Internacional tem 7, junto com Fortaleza, que também tem 7. Tá aí, galera, ó, o Grêmio, que tem 2 jogos a menos, né? O Grêmio tem 6 pontos. O Vasco, 6 pontos. Criciúma, 5 pontos. Criciúma tem 3 jogos só, tá? Tem 3 jogos a menos. Criciúma, que ocupa a 14ª posição. Na frente do Corinthians com 3 jogos a menos. Parabéns, Criciúma. Parabéns aí. Juventude é o 15º com 5 pontos. O Corinthians, já falei, é o 16º com 5. Fluminense na zona de rebaixamento com 5 pontos. Vitória 1, Atlético Goianiense 1 e Cuiabá 1. Cara, eu tinha até esquecido que o Fluminense estava na zona de rebaixamento. Faz 2 semanas, né, que não tem Campeonato Brasileiro. Tá, então, muito obrigado a todos. Antes de sair do vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo juntos. Saudações rubro-negras. Fui!